A tristeza é mais um sentimento que faz parte da vida humana. E ela pode se manifestar em mim e em você por diversas razões. Eu quero nesse vídeo destacar pelo menos 3 tipos de tristezas, sendo a primeira delas a tristeza causada por causa do nosso distanciamento de Deus, por causa do nosso pecado. Quando nós nos afastamos do Senhor, nós somos tomados por um grande vazio. Há uma grande falta de sentido na vida e há uma profunda tristeza interior. E geralmente nós tentamos camuflar essa tristeza, mergulhando mais ainda no pecado, nos vícios, numa vida ilícita e desregrada. E geralmente tentamos passar uma imagem para as pessoas de felicidade, de alegria. Buscamos fazer com que pareçamos bem, quando na verdade nada está bem. Eu lembro do Salmo de número 50, o Salmo penitencial, onde o salmista ali expressa a Deus o seu pecado. E ele no versículo 14 do Salmo 50 diz assim: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Se ele estava clamando a restituição da alegria da salvação, era porque o pecado que ele havia cometido havia o tornado um alguém triste, amargurado, angustiado. Então, para superarmos esse tipo de tristeza, nós precisamos nos manter no Senhor. Mas assim como o pecado gera a tristeza, há uma tristeza que nos arranca do pecado. Uma tristeza, e esse é o segundo tipo de tristeza, a tristeza que nos leva a Deus. É isso mesmo. Quando pecamos, nós ofendemos o coração de Deus e o pecado entristece o coração de Deus. E é como se essa tristeza de Deus, essa tristeza de Cristo, essa tristeza do Espírito Santo nos contagiasse. Por isso que em Efésios capítulo 4, verso 30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. E então essa tristeza do Senhor contagia o nosso coração e nós nos sentimos impelidos a nos arrepender do nosso pecado, para que assim nós alegremos novamente o coração de Deus. Olha que texto incrível que está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 9 e seguintes. O apóstolo Paulo escreveu assim, versículo 10, de fato, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento salutar de que ninguém se arrepende, enquanto a tristeza do mundo produz a morte. Vede, pois, que solicitude operou em vós a tristeza segundo Deus. O nosso coração entristecido por causa da nossa ofensa a Deus, agora se arrepende e busca reconciliação com o Senhor. O terceiro tipo de tristeza é a tristeza da vida de uma forma geral. A tristeza que não surge exatamente por causa de um pecado específico, mas por causa da queda do homem lá atrás, que desordenou o estado das coisas, que trouxe sofrimento à terra. A tristeza por nós sermos seres humanos e todos estão sujeitos a ela, inclusive os que já estão na caminhada de fé. Quando lemos os Salmos, vemos o quanto ali estão expressos os sentimentos, as emoções, o estado de espírito dos seus autores. E em muitas vezes vemos o quanto a tristeza está presente nas orações dos salmistas. No Salmo de número 6, por exemplo, no versículo 7 nós lemos assim: eu me esgoto gemendo, todas as noites banho de pranto a minha cama, com lágrimas inundo o meu leito. A tristeza do autor desse salmo. O Salmo de número 30, no versículo de número 10 diz assim: tende piedade de mim, Senhor, porque vivo atribulado, de tristeza definham meus olhos, minha alma e minhas entranhas. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos a resposta do Senhor diante dessas declarações de tristeza. Nós vemos a intervenção do Senhor na vida dos seus, pois no final desse mesmo Salmo 6, lá no versículo de número 10 está escrito assim: o Senhor escutou a minha oração, o Senhor acolheu a minha súplica. E
No Salmo de número 30 também, lá no final, no versículo de número 23 está escrito assim: eu, porém, tinha dito no meu temor, fui rejeitado de vossa presença, mas ouvistes antes o brado de minhas súplicas, quando clamava a vós. Ou seja, ao mesmo tempo que nós vemos nesses dois salmos aqui, os salmistas expressando a Deus a sua tristeza, nós vemos o Senhor respondendo cada um deles. E no decorrer da leitura de tantos outros salmos, nós vemos declarações sobre a alegria do Senhor, sobre o regozijo, sobre a exultação em Deus, para deixar para cada um de nós registrado que a tristeza não tem a última palavra, que nós não podemos ser sucumbidos por ela, pois a alegria do Senhor sempre vencerá. O que nós aprendemos com os salmistas e os salmos? Aprendemos que devemos reconhecer as nossas tristezas, mas reconhecer não para ficarmos presos a elas, mas para clamarmos ao Senhor, declararmos ao Senhor o nosso estado de espírito e logo depois acolhermos o seu consolo, a sua intervenção. Nós não podemos nos fechar em nossas tristezas e permitir que elas nos aprisionem. Nós precisamos reconhecer que o Cristo Jesus, Ele se importa conosco, se importa com as nossas tristezas. Em Lucas capítulo de número 24, fala sobre os discípulos de Emaús. E esses discípulos estavam tristes, estavam angustiados. O Senhor se aproxima deles, caminha com eles. O versículo 17 diz assim: perguntou-lhes então, Jesus perguntou, de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Depois você pode ler todo o texto, mas para resumir, o que eu digo para você é que esses discípulos foram tomados pela alegria, porque Cristo manifestou-se a eles. E diz a palavra de Deus, por exemplo, lá no versículo de número 41, que eles estavam já transportados de alegria. Novamente, lá no versículo de número 52, diz que eles estavam tomados de um grande júbilo. O que eu quero dizer para você nesse vídeo é que a tristeza não pode nos destruir, porque o Cristo ressuscitado traz alegria para os nossos corações. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo episódio dessa série, em nome de Jesus.